Fala galera, agora o bicho vai pegar, porque vai acontecer um evento que vai acelerar todo esse processo que nós estamos falando de renascimento do comércio. E esse processo aí é chamado As Cruzadas. O que é que vai ser as Cruzadas? Um conflito militar religioso onde os cristãos vão tentar libertar Jerusalém das mãos dos árabes. Tá certo? O que é que vai acontecer? Durante o processo de expansão do islamismo, os cristãos conquistaram Jerusalém, e vai ser uma cidade importante para três religiões: para o judaísmo, onde Salomão construiu seu templo; para o islamismo, onde foi em Jerusalém que o profeta Maomé ascendeu aos céus, no arcanjo Gabriel; e para os cristãos, que foi a cidade que Jesus morreu. Lembra? Morreu em Jerusalém, nasceu em Belém. Então os islâmicos tomaram Jerusalém e, como os cristãos tinham uma história de fazer peregrinações, segura aí um pouquinho, fazer peregrinações até Jerusalém para visitar os locais sagrados e assim remir seus pecados. Quando eles chegaram lá, perceberam que os árabes haviam conquistado Jerusalém. E mais, estavam lá construindo suas mesquitas nos locais sagrados, o Santo Sepulcro, Horto das Oliveiras, etc. E muitos ficavam escravizados, perdiam sua riqueza, apanhavam. E eles começam a voltar para a Europa dizendo: os árabes conquistaram Jerusalém, a cidade sagrada do cristianismo. Estão lá construindo suas mesquitas nos locais sagrados. Isso fez com que um papa chamado Urbano II organizasse no ano de 1095 o Concílio de Clermont. E pelo Concílio de Clermont, ele lança um apelo ao mundo cristão. Ele diz: todos os cristãos têm o dever de lutar pela libertação de Jerusalém. E aquele que lutar pela libertação de Jerusalém vai ter a plena indulgência dos seus pecados. Ou seja, todos os pecados que você cometesse no passado ou cometesse no futuro estariam automaticamente perdoados. E isso foi, logicamente, uma febre. Milhares de pessoas começaram a ser voluntárias nesses exércitos para a libertação de Jerusalém. E quando a pessoa se alistava, ela ganhava uma túnica de linho, a imagem aqui, uma túnica de linho com a cruz vermelha bordada. Então, por isso que essas expedições elas passam a ser chamadas de cruzadas. Dá uma olhada aqui nessas causas das cruzadas, porque é importante. Cruzadas é um divisor de água. Acompanha aí. Expedições religiosas, militares, com o objetivo de libertar a Terra Santa. Causas: o aumento da população europeia, busca por novos feudos, direito de herança, tentativa de unir o mundo cristão, belicosidade da nobreza europeia e religiosidade medieval. Esse aumento da população europeia nós já vimos lá no começo. A população havia crescido muito. Então as cruzadas eram uma maneira de escoar esse excedente populacional europeu. Busca por novos feudos. Os feudos europeus já tinham donos há muito tempo. E donos que se matavam entre si para tomar o feudo um dos outros. Então o que tinha de jovem cavaleiro na Europa atrás de um feudo para ele não era brincadeira. E as cruzadas representavam essa oportunidade. Direito de herança. Então, se eu tinha vários filhos, era um senhor feudal, tinha vários filhos, quando eu morresse, o feudo ia para o meu filho mais velho. Se eu tinha filhos mais novos, eles eram nobres, porque filho de nobre é nobre, porém nobres sem ter onde cair morto, sem feudo. Então, muitos viam nas cruzadas uma maneira de ascender socialmente, de ter feudos para si, fazer seu nome, lutar, ser cantado por trovadores. Era isso que os cavaleiros medievais gostavam. Tentativa de unir o mundo cristão, porque em 1054, atenção nesse detalhe, o mundo cristão pela primeira vez dividiu feio, rachou. É o cisma do Oriente. Você passa a ter dois tipos de cristianismo muito fortes, estruturados e organizados. De um lado, a Igreja Católica Apostólica Romana, governada pelo Papa. Do outro lado, a Igreja Cristã Ortodoxa, Constantinopla, liderada pelo Patriarca. Então é lógico que a Igreja Católica Romana viu nessas expedições que iam para o Oriente uma maneira de unir de novo os dois cristianismos, nem que fosse na violência, como de fato aconteceu, embora não tivesse conseguido.
A belicosidade da nobreza europeia vivia lutando entre si, que os nobres adoravam era lutar. Quando eles não lutavam, faziam aqueles campeonatos, as justas, que eram aqueles campeonatos de cavaleiro com lanças, que era para aliviar a tensão. Era tanta luta desses nobres que a igreja teve que colocar direto nos dias da semana dias santos para evitar esses conflitos, né? Não podia lutar nos dias santos. E lógico, a religiosidade medieval, importante, né? O período de religiosidade, as pessoas realmente estavam conduídas com essa conquista de Jerusalém. A imagem que nós vimos de cavaleiros cristãos ou prédios no Oriente, na libertação de Jerusalém, na imagem de fervor e devoção religiosa. O que é que nós temos que saber? Do ponto de vista objetivo, ou seja, libertar Jerusalém, as cruzadas foram um fracasso. Houve 8. Somente a primeira deu certo. E olhe lá, mais ou menos. A segunda já foi para libertar a primeira, salvar a primeira. A terceira foi a cruzada dos reis, uma tentativa lá de apaziguar os ânimos dos reis que viviam em choque, foi também um fiasco. Aí teve cruzada de menino, cruzada de mendigo, cruzada de beato, cruzada de todo tipo, cruzada de comerciantes. Por quê? Porque a partir da terceira cruzada elas mudam, deixa de ser expedições religiosas de libertar Jerusalém e se transformam muito mais em expedições econômicas. Então eu vou para Jerusalém lutar. Chego lá, o que é isso? Cheiroso, canela, nunca vi na minha vida. O que é isso? Docinho, açúcar, nunca vi na minha vida. O que é isso? Pimenta, ai, arde, nunca vi na minha vida. Bota um saco. E levava isso para a Europa. E chego lá na Europa e disse, e aí, lutou? Lutei. O que é que tem de bom lá? Isso que eu trouxe. Especiarias, canela, cravo, pimenta, gengibre, pimenta do reino. E como esses produtos não tinham na Europa, eles alcançavam altíssimos preços. Eu puder vender por 1.000, exemplo. De repente eu percebo que as cruzadas passam a ser um bom negócio. Não para ir lutar, mas para ir comprar produtos e revender na Europa. Daí os italianos vão sair na frente, percebem que isso é uma boa jogada. Começam a incentivar e organizar essas cruzadas que passam a ser muito mais comerciantes indo e comprar produtos disfarçados de expedições religiosas. E atenção nas consequências, acompanhe isso daí que é um divisor de águas também. As consequências das cruzadas. Desenvolvimento do comércio, indo e voltando do Oriente, reatou relações Oriente e Ocidente, que haviam fechado desde a feudalização da Europa, reabriu o comércio no mar Mediterrâneo, que estava nas mãos dos árabes, passa a ser agora dos cristãos, ou melhor, dos italianos, desenvolvimento da burguesia, aquela classe lá, nasceu pobrezinha, já estava mais estruturada, financiando essas expedições. E um detalhe baixinho para você, ela começa a crescer. Daqui a pouco é essa burguesia que vai financiar o Renascimento, em busca de uma nova arte que atendesse aos seus interesses. Daqui a pouco é essa classe burguesia que vai financiar a Reforma Protestante, porque vai querer uma religião que atendesse aos seus interesses. Que vai financiar as monarquias nacionais, ou seja, os países, uma forma de governo para atender os seus interesses, e que vai fazer, meus amigos, as grandes navegações, que vai ser quando essa burguesia dá um salto, explode pelo mundo, se internacionaliza pelo mundo, tá bom? Estimulou o consumo de especiarias, trazendo do Oriente, apresentando aos europeus o que eram especiarias. Morte de muitos nobres, foram lutar, morreram, deixaram seus feudos abandonados, feudos esses que começam a ser unificados para formar as monarquias nacionais, que vão ser os países, e o declínio do feudalismo, aquela economia agrária, de enxada, de terra, de subsistência, começa a declinar e dá espaço para esse novo modelo econômico, baseado nas rotas, feiras, cidades, corporações de ofício, etc, etc, etc. Belezinha? Continuamos no próximo.